ele errou de ter confiado, né, em acordos com Temer, Xandão, etc. Porque o próprio professor Olavo tinha dito que o Bolsonaro ele tinha sido colocado para os leões, né? Não sei se vocês lembram disso. Vocês estão aí animados que o Bolsonaro está sendo eleito, etc. Cuidado que vocês estão entregando o Bolsonaro aos leões. E óbvio, né, a direita brasileira ela nem existe ainda enquanto direita, né? Porque se a gente for colocar direita e esquerda como duas espécies do mesmo gênero, ou seja, dois termos específicos de um mesmo gênero, eles não são equivalentes. Porque a esquerda tem formação, ela tem, como eu posso dizer, estrutura hierárquica, ela tem uma estrutura muito bem montada em um partido e entre os partidos, né? Como, por exemplo, Oswaldo Peralva narra que existia um gabinete em Brasília para dar assessoria. Oswaldo Peralva era o número 2 do Partido Comunista. Que existia uma estrutura em Brasília, existe até hoje, né? Para dar assessoria aos esquerdistas em diferentes partidos. A direita não tem nada perto disso, né? Peraí que minha cadeira caiu. Renato tá passando rodo já. A direita não tem nada com relação a isso. E aí colocaram o Bolsonaro como presidente. O que o Bolsonaro, como presidente, tinha abaixo dele de estrutura hierárquica e organizada? Nada, ele chegou ali sem apoio nenhum. Eu viro essa pergunta pra você, porque você disse Rapaz, que ele tinha poder. O Bolsonaro chegou sem apoio nenhum. O Bolsonaro não gastou nenhum por cento do patrimônio pessoal dele. Ninguém nunca teve mais apoio do que ele. Peraí. A pergunta é objetiva. Sim. Qual é a estrutura organizada e hierarquizada que o Bolsonaro tinha abaixo dele? Foi destruída pela cadela do PT. A cadela do PT sabotou. Você responde ou não? Agora você que tá me interrompendo. Não, porque assim... Você tá me interrompendo. Renato, eu perguntei qual foi o fato que eu mencionei que era falso. Você disse, eu vou esclarecer. Aí você me fez uma pergunta, eu respondendo. Não, eu não tô dizendo que é Bolsonaro falso. sabotou as últimas 3 eleições, inclusive inventando de criar um partido e deixando na mão de um petista. Ele não inventou, porque eu tenho uma fonte no TSE. Ele contratou. Renato, você não sabe do que você tá falando. Você não sabe do que você tá falando. Ele não colocou. O partido nasceu na minha casa. Sim, você deu a petista. Foi você então que entregou a petista. Não, por quê? Não, teu cu, porra. Por quê? Você entregou a Karina Cufa. O partido nasceu. Você fala de opinião de jornal, eu tô falando de testemunho ocular. O partido nasceu na mesa da minha casa. E a Karina Cufa estava na mesa da sua casa? Não. Então foi ela que era diretora, ela que era advogada. Não. Foi entregue para ela depois. Ele foi traído por isso. Inclusive no TSE, quando foi entregue todas as assinaturas, uma fonte minha dentro do TSE falou: E aí eu acho que dá para começar a falar. Que eu não gosto dessa noção? Não tem estrutura organizada, não tem nada colocado, não tem uma forma concreta de se estabelecer na sociedade. Vamos começar por aí. Primeiro que isso é falso. Quando você tem uma mudança social qualquer, a democracia decide por um lado, quando você vota em alguém, você tem pelo menos um cenário razoável de que 50% da população esteja efetivamente colocada de um lado de quem governa. Então, para você governar, você teve 50% mais um voto. Não é isso? Concordam? Alguém discorda? Pacífico, né? Para você ter isso, significa que você tem apoio. Apoio concreto, em pessoas concretas, para ações concretas. Mas eu não tenho apoio na burocracia. A burocracia não tem efetivamente o poder que eu gostaria de ter. Então as suas ações não podem ser pela burocracia. Se você está organizado sob uma forma concreta social maior do que você, essa forma concreta social será quem permitirá que você faça suas ações. Por necessidade. Do ponto de vista conservador, a democracia ela é digna de ser respeitada, diferente do ponto de vista libertário. Porque você organiza uma teia social em torno dos agentes escolhidos e essa teia social daria mobilidade e poder para os agentes em questão. Começamos por aí. Se você nega a premissa fundamental que organiza e fundamenta a democracia do ponto de vista dos conservadores, Ana dos Santos, então vamos começar a abandonar a democracia. Vamos começar dizendo, a democracia não é um regime de governo a ser colocado. Aí você passa a ser monarquista, você passa a acreditar, por exemplo, em um regime de recall. Você passa a repensar a forma como você pensa a democracia. Porque está no jogo da democracia. Está nas premissas que você aceitou para jogar o jogo. Segundo fator extremamente importante, montou-se o partido.
O Bolsonaro foi enganado. Meu amigo, se o Bolsonaro foi enganado, o Bolsonaro não devia estar lá. Óbvio. Se você acredita, inclusive, que você não será enganado, você deve estar lá. É muito objetivo isso. Por que todos os candidatos, no final, são enganados? Apesar dos avisos dos libertários, dos avisos de qualquer pessoa do senso comum, político é tudo o quê? Puta! Político é tudo o quê? Ladrão! O político você encontra onde? No cabaré. O político quer o quê? O bem dos seus. O político quer o quê? Ajudar as pessoas que colocaram ele lá. E só isso. Esse é o senso comum. Nós não precisamos ir no senso comum. Nós podemos ir no senso dos especialistas. Em geral, políticos não sabem o que estão fazendo da sua vida. Políticos não sabem como vão alcançar os resultados que almejam. O mero observar do fato que alguém foi eleito deveria, por conservador, entregar uma série das respostas centrais que ele está apresentando aqui. Porque desse jeito parece que a população jogou o candidato ali. Quando é justamente o contrário. A população vai votar em quem, a princípio, do ponto de vista conservador, melhor representa seus interesses. Isso significa que, por natureza, conservadores serão eleitos. E, veja, a legitimação psicossocial que é aferida nesses casos é gigantesca. O Bolsonaro, ele veio num momento em que havia uma descrença muito grande da política. Todo mundo dizia, olha onde a política está nos levando. Olha como a política é ruim para a minha vida. Vou pensar em liberdade. Deixa eu ouvir sobre os autores. Deixa eu ouvir sobre um mundo diferente. E o que foi que a política fez? O que foi que o Bolsonaro fez? Não, essa é a via. Vejam só, eu lembro na eleição. Na eleição, vocês estavam o tempo inteiro dizendo as mesmas coisas. Venham, votem todos, não fiquem fora do processo, ajudem a eleger o mal menor. Como sempre. Então, se era o mal menor, se era efetivamente a forma como nós poderíamos diminuir o mal na sociedade, nós poderíamos evitar os males. Então, quais foram os males evitados? Vamos começar por aí. Após 4 anos, quais foram os efeitos que foram evitados e quais não foram? Ah, mas eu não sei dizer. Ah, mas não é possível dizer. Ah, mas só estando na hora para dizer. Ué, então, o discurso de vocês era falso. A forma como vocês escreveram o cenário era falso. O próprio mecanismo que vocês utilizaram para avaliar o cenário era falso. Vocês não tinham a resposta. Vocês só queriam que votássemos em quem vocês gostavam. Era só isso. Esse era o objetivo de vocês. E se é assim, e se toda vez é assim, se vocês estão perdidos, se vocês não têm noção do que fazer, se vocês não têm noção de quais são as ferramentas para ter, porque vez após vez vocês continuam acreditando nos velhos políticos de sempre. Ou nos novos políticos velhos de sempre. É aquela política nova que começa velha. Porque todos eles terão os mesmos problemas estruturais. Sabe por quê? Porque a esquerda teve esses problemas estruturais. Sabe o que a esquerda teve que fazer para resolver isso? Teve que convencer as pessoas nos cargos de poder que eles não seriam daquele jeito. Então, veja, o mecanismo independia se a administração pública estava ou não ali. E esse mecanismo, a forma como esse mecanismo é proposto, poderia acontecer com o Bolsonaro no poder. O que o problema é, enquanto ele estava no poder, ao invés de uma movimentação específica, cultural, direta, de longo prazo e de longo alcance, o que vocês fizeram? Um mecanismo de defesa institucional, sistemática e política. Vocês deram o remédio errado. Então, quando o remédio errado deu as soluções erradas, porque, veja, não havia mais a ninguém a quem apontar. Vocês eram as pessoas a se apontarem. Eram vocês que pegavam 50, 60, 80, 100 mil pessoas ao vivo. Eram vocês que, de fato, alcançavam públicos gigantescos. Se eram vocês que deveriam fazer isso, se eram vocês os que estavam com a responsabilidade, falharam. E agora dizer, não, mas é porque eu só percebi depois. Ok. Se é assim, ok. Se o que você quer dizer é, não, agora para as próximas eleições eu penso diferente, nunca mais vou eleger ninguém. Mas será que vai ser esse o posicionamento? Ou será que a grande conclusão é repetir tudo que foi feito antes? Então eu não concordo com o Alan dos Santos quando ele diz, o Bolsonaro não tinha sustentáculo social, político, prático para fazer o seu governo. Ele tinha. O problema era, vocês quiseram jogar o jogo
do inimigo, com as armas do inimigo, pelas formas do inimigo. Então, vocês perderam o fato de que vocês poderiam ter... Porque, veja só, na Argentina, os institutos pararam de funcionar na Argentina? O Instituto de Divulgação Libertária? Os autores, por exemplo, o Agustin Lade, Nicolas Marx, eles pararam de fazer divulgação lá. O movimento social parou? Não. Mas o que se tornou a direita depois que o Bolsonaro venceu? Se tornou um mecanismo de defesa do bolsonarismo. E o Olavo tem culpa nisso. O Olavo dizia, não existe direita, existe apenas Bolsonaro. Eu fui no Congresso Conservador no Rio. Eu vi o Otônio de Paula dizendo, nós precisamos criar uma militância pró-Bolsonaro. O nosso objetivo é esse, a forma é essa. Eu tava lá, conheci lá a Camila Ábido, conheci o próprio Otônio de Paula, conheci várias pessoas lá. E nesse momento a minha reação foi, opa, não, calma aí. Parece de fato que eles não vão a lugar nenhum. Parece de fato que a direita não tem essa capacidade de se articular como uma coisa nova. O próprio Alan Frutuoso. O que o Alan Frutuoso fez no próprio canal. E assim, veja, eu entendo que parece até injusto. Dito agora de uma pessoa que, porra, não tava lá. Mas é bem objetivo. Os ensinos, a preparação para ter que estar lá já estava disponível antes. Já era um caminho que vocês poderiam optar. E quando eu, Daniel, fui discutir lá, por exemplo, mais de uma vez com o Alan dos Santos no Twitter, o que o Alan dos Santos dizia? Utópico. O que o Alan dos Santos dizia? É preciso enxergar o poder da forma certa. Não, você não está me entendendo. Nós estamos aqui, de fato, buscando a soberania. A soberania é a solução. Até o Prodan, o homem citou, Jambodan, em um simulacro ali de poder. Não de convencimento verdadeiro. E aí, você quer me dizer que esse apoio ao Bolsonaro ele não foi traído por vocês mesmos? E é difícil? Talvez seja a coisa mais difícil que eu já disse pra vocês. Mas é um fato. Vocês optaram por outro rumo. A ação de vocês poderia ter sido diferente, então o país seria diferente. Porque vocês tiveram, de fato, o lugar, o apoio, a atenção. E para onde vocês levaram a atenção? E se um dia a situação melhorar no país e vocês voltarem às posições que vocês tinham antes, talvez muito maiores do que eram antes, para qual caminho vocês vão levar o país? Será que vai ser para a mesma política prática, institucionalizada? Se for assim, então não adianta. O diagnóstico do Olavo não valeu de nada. Oi, amor. Passa. Ô, Matheus, tu já tá aqui no canal há um tempo e só agora quando o Mirim tá discordando do Alan dos Santos, tu tá falando essas paradas aí. Pode ser membro, pode ser o que for, tá? Eu vou te montar por um tempo aqui. Não, mas o que ele falou? Não é sem sentido. Não, você, tipo, tira o ovo da boca. Tipo, ele nunca se comportou assim no canal, tá ligado? Eu olho o chat todo dia, ele tá ali falando, sempre de boa, e hoje ele tá pagando de louco. Então, tipo... Não quero ser no meu chat, não, irmão. Você pode ser doador, pode ser o caralho. Pensa um pouquinho aí, depois tu volta aí de boa, senão te tiro mesmo do canal.